Boa noite, nobres causíticos, sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Lembrando que eu estou ao vivo aqui toda terça e quinta. Nós fizemos um ajuste no horário, às 20 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Então, se você quer ter acesso a um conteúdo de ponta importante para o seu desenvolvimento na advocacia criminal, que vai te ajudar a atuar com segurança na advocacia criminal, aqui é o local. Toda terça e quinta você tem encontro comigo marcado ao vivo aqui no YouTube, tá? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há 13 anos e tenho esse projeto aqui nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, que é propagar conhecimento prático para que os advogados consigam atuar com segurança na área criminal. Esse é o propósito que eu tenho aqui. Se você gosta do meu conteúdo, então já se inscreve no canal, já começa a me seguir no Instagram e o mais importante, deixa o seu like, para que esse vídeo chegue a mais e mais advogados, para que a gente possa formar uma grande comunidade aqui. E mais para frente, se você decidir, você pode fazer parte aqui, ó, da Academia Criminalistas de Elite, que é a minha comunidade para você adquirir mais e mais conhecimento prático na área criminal. Aqui você sempre vai ver conhecimento prático, tá? Aqui eu não propago conhecimento teórico, aquele conhecimento da faculdade, da pós-graduação, que não vai te levar para frente, tá? É mais conhecimento ali para você não saber nada, porque essa é a verdade. As faculdades, as pós-graduações não te preparam para a prática. Aqui eu, pelo contrário, quero te preparar para a prática, para que você entenda o que fazer em cada situação, tá bom? Sejam então todos muito bem-vindos e vou dar o início aqui ao tema da nossa live de hoje, que é prisão preventiva, estratégias defensivas. Aqui eu vou fazer um apanhado sobre a prisão preventiva. Vou trazer aqui alguns pontos importantes e decisões do STJ que podem te guiar pelo melhor caminho, para você entender o que eu devo fazer nesse caso. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? O que eu alego? E para você traçar tese defensiva, você precisa entender a prisão preventiva como um todo, os requisitos, e depois entender também alguns julgados importantes que, diante de uma situação drástica, você vai poder utilizar em favor do seu cliente determinada situação, tá? Então, vamos lá, olho na tela, vamos começar a nossa live de hoje, quinta-feira. Deixa eu só trocar aqui. Muito bem, esse é um mapa mental. Tô partindo do pressuposto que tá todo mundo me vendo bem e me ouvindo bem, tá? E de que a imagem aí tá grande, que você vai conseguir olhar e interpretar o nosso mapa mental aqui, que vai nos nortear aqui pela aula, tá bom? Pessoal, quando eu falo de prisão preventiva, e quando você vai traçar uma estratégia para combater uma prisão preventiva, já vamos partir do pressuposto que existe uma decisão, tá? Então aqui eu não estou falando da audiência de custódia, porque a audiência de custódia ainda não há a decretação da prisão preventiva. O juiz vai analisar os fatos e a partir dos fatos que foram apresentados com as provas e documentos, ele vai tomar a decisão se ele converte ou não. E aqui a estratégia é quando já há uma prisão preventiva decretada. À luz dessa prisão preventiva que já foi decretada. Deixa eu trocar aqui uma coisa. A imagem aqui. Peraí. Opa, aqui. Muito bem. Só ajeitar aqui o... Aí. Então vamos lá. À luz da prisão preventiva que já foi decretada, imagina que você pegou um caso e a prisão já foi decretada. Professor, qual a análise que eu preciso fazer diante dessa prisão que já foi decretada, que já existe uma determinação judicial? Como eu vou entender e traçar uma estratégia defensiva? Primeiro ponto que eu destaco é analisar o fundamento usado para decretar a preventiva. Qual foi o fundamento invocado pelo magistrado para determinar e decretar a prisão preventiva do seu cliente? Parte por aí. Você não precisa ficar elucubrando. Lembra, na audiência de custódia ainda não aconteceu
a conversão do flagrante preventivo. O juiz ainda vai tomar decisão. Então você não sabe qual fundamento ele vai invocar, se ele for invocar algum, e utilizar deles para decretar, converter o flagrante preventiva. Agora, aqui já existe uma decisão. Ok, sobre qual ponto e aspecto essa decisão se apoiou? Qual o requisito que utilizou para decretar a prisão preventiva? E aí a gente precisa entender. A decretação da prisão preventiva, com base no artigo 312 do CPP, que são os requisitos da preventiva, ela vai ser tomada para garantia da ordem pública ou econômica, para garantir a aplicação da lei penal e quando a prisão for necessária por conveniência da instrução. Tá? São os 3 requisitos que o juiz vai poder utilizar para fundamentar a decretação da prisão preventiva. Professor, ele tem que explanar a incidência dos 3 requisitos? Não, basta um desses. Se o juiz entender para a incidência pelo menos de um desses, já é suficiente para ele decretar a prisão preventiva. Então você vai olhar, toda vez, peguei um caso, existe prisão preventiva, vai ler na íntegra toda a decisão, entender a que ponto que o juiz está se apoiando, sobre qual requisito, para decretar a prisão do meu cliente. Essa é a primeira análise que você precisa fazer. Qual dos 3 requisitos o magistrado invocou para decretar a prisão do seu cliente? E a partir daí, entendendo qual requisito ele invocou, é que você vai partir para combater essa decisão. Partir para rechaçar esse requisito invocado pelo magistrado ou utilizado na decisão para decretar a prisão do seu cliente. Estão comigo? Até aqui tudo certo? Tudo tranquilo? Ok. Professor, entendi que esses são os requisitos do artigo 312. Entendi que o juiz precisa se utilizar pelo menos de um desses, pode ser mais de um, para decretar a prisão preventiva. Já estou aqui, já entendi o que você quis dizer. Tá. Eu identifiquei qual requisito que foi utilizado. E aí, daqui eu sigo para onde? O que eu devo fazer na sequência após identificar o requisito invocado pelo juiz? Bom, aí você vai partir para a análise desse requisito. Eu destaquei os 3 aqui e nós vamos começar pela garantia da ordem pública, que é o requisito comumente invocado pelos magistrados para decretar a prisão preventiva. Eu diria que é o requisito com maior recorrência dentro das decisões que decretam a prisão preventiva. Esse é o que vai aparecer com mais recorrência, garantia da ordem pública. Uma vez decretada com base na garantia da ordem pública, o que você precisa analisar e entender dentro dessa situação? Deixa eu só fechar aqui. Aí. A garantia da ordem pública, ela tem 2 desdobramentos que você precisa entender. Professor, quando é possível a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública? Quando é possível? Em 2 aspectos. 2 aspectos, tá? Tá comigo? Deixa eu só ver aqui. Tá, beleza. Em 2 aspectos, tá? São 2 os aspectos que autorizam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Professor, quais são esses aspectos? Primeiro, risco de reiteração da conduta, risco de que, se o seu cliente for agraciado com o benefício de responder em liberdade, há uma grande probabilidade dele voltar a delinquir. Há uma grande probabilidade que, se colocado em liberdade, muito provavelmente, o seu cliente vai voltar a cometer crimes. Tá bom, professor, mas como que o juiz vai fazer essa análise? Como que ele chega à constatação? Há ou não há risco de reiteração da conduta? Destaco aqui, ó, à luz dos antecedentes criminais. Justamente os antecedentes criminais que vão determinar, que vão apontar há ou não há risco de reiteração da conduta. Dentro dessa situação, o risco de reiteração da conduta, eu trago aqui 2 entendimentos do STJ de suma importância para a gente analisar. Beleza. Então, professor, eu entendi que
Se o juiz decretar com base no risco de reiteração da conduta, tem que ter antecedentes criminais, correto? Porque os antecedentes vão ser vetores que apontarão no sentido de que, se o réu for agraciado com a liberdade, voltará a delinquir. Logo, se você pega um caso que o seu cliente é primário de bons antecedentes, aí eu indago. Qual é o risco de reiteração da conduta? Qual é o risco que, de fato, se posto em liberdade, voltará a delinquir? Qual é o elemento concreto que aponta nesse sentido? Que seu cliente, se agraciado com a liberdade, voltará a delinquir diante do cenário de que ele é primário de bons antecedentes. Não se faz presente, correto? Então, se você tem a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, mais especificadamente no risco de reiteração da conduta, você vai argumentar que seu cliente é primário de bons antecedentes. Não há risco de reiteração da conduta em uma situação na qual ele é primário de bons antecedentes. Diante desses fatores, não pode prosperar a decisão que decretou a prisão preventiva. Porque não há qualquer elemento concreto que aponte no sentido de que há um risco de reiteração da conduta diante da primariedade do seu cliente. Agora, imagina o segundo cenário. Professor, eu olhei de fato o meu cliente. Tem antecedentes criminais. Ele já foi condenado. Só que essa condenação proferida em desfavor dele foi exarada há aproximadamente 5, 6 anos. Esse antecedente tem o condão de autorizar a prisão preventiva? Será que tem ou não tem? O que você acha? Você que está vendo essa live, o que você acha? Tem ou não tem um risco de reiteração da conduta? O que vocês acham? Tem ou não tem? Aí eu trago aqui para vocês um importante julgado do STJ sobre esse tema e ele diz o seguinte: os registros constantes na folha de antecedentes são antigos, alguns já alcançados pelo período depurador, 5 anos, e outros não têm a gravidade atual que permitam concluir que o paciente faz o crime o meio de vida. Em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva. Ou seja, nessa situação, como o antecedente é demasiadamente antigo, inclusive alguns já foram alcançados pelo período depurador, passados 5 anos da extinção da pena, quando tem um lapso temporal superior a 5 anos, ele volta tecnicamente a ser primário. Então, esse julgado, ele faz referência ao quê? Professor, eu peguei um caso, meu cliente sim tem antecedente, mas é antigo. Não tem contemporaneidade desse antecedente. O antecedente e a análise sobre o risco de reiteração da conduta tem que ser atual, não pode ser antigo. E aí, com respeito ao binômio da proporcionalidade e adequação, esse antecedente criminal demasiadamente antigo não serve, é imprestável para apontar o risco concreto de reiteração da conduta por parte do seu cliente. Não pode ser utilizado como fundamento para deixar o seu cliente encarcerado. Exatamente esse julgado, esse posicionamento que você tem que ter. E aí eu mostro também outro julgado aqui, esse um pouco mais recente, de um outro fundamento que pode ser utilizado pelo juiz, pode ser utilizado pelo juiz, mas não é um requisito legal. Vamos mudar essa frase? Não é que pode, que o juiz utiliza, mas de maneira inadequada. Pode ser que você se depare com uma decisão nesse sentido, mas você tem que entender, esse fundamento é inadequado. Qual é? Clamor social. Às vezes a comarca é pequena, ou a cidade não conta com muitos habitantes, então um crime ali ocorrido, de fato fica aquele zum zum zum, aquele burburinho. Ou até grandes capitais, quando há ali a presença intensa da imprensa, que divulga essas informações, essas notícias, e acaba deixando ali um braseiro. Tá todo mundo querendo a cabeça de quem supostamente cometeu o crime. E aí, o que há aí nesse sentido? Um clamor social. Aí eu indago vocês. O clamor social pode ser utilizado como fundamento hábil, positivo, autorizado pela jurisprudência para embasar ou fundamentar uma decisão que decreta a prisão preventiva? E a resposta é não. Tá? O clamor social, credibilidade no poder judiciário, por exemplo, são
requisitos que o STJ não reconhece como válidos para corroborar, para fundamentar uma decisão que decreta a prisão preventiva. Esses fundamentos aqui, clamor social, repercussão social, né, repercussão na sociedade, credibilidade do Poder Judiciário, são fundamentos que não podem ser utilizados para decretar a prisão preventiva. E se você se deparar com uma decisão que utilizou, como está aqui na tela, o clamor social para decretar a prisão preventiva, saiba que você pode combater essa decisão. Julgado aí na tela para você pode copiar e colar esse julgado e utilizar no seu caso, dizendo: o fundamento utilizado pelo juiz de piso, data máxima vênia, é inadequado, não é um fundamento idôneo, ou é um fundamento inidôneo para justificar a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, deve o paciente, se for um HC, ser agraciado com a liberdade, com a liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, se for o caso, tá bom? Então, esses fundamentos aqui são inadequados, está aí o julgado da tela para vocês, tá? Professor, mesmo o meu cliente sendo primário, pode ser invocado outro requisito? Existe outro requisito dentro da garantia da ordem pública? Sim, que é a gravidade em concreto, tá? Aferida à luz do modus operandi. O que é isso aqui? Vamos lá. A garantia da ordem pública, ela tem dois desdobramentos. Ou o juiz vai falar sobre risco de reiteração da conduta, ou vai falar sobre a gravidade em concreto do delito praticado. Então pode ser que por vezes o seu cliente seja primário, de bons antecedentes, não há qualquer antecedente, qualquer mácula, ele é primário. Só que pela gravidade em concreto do delito, ele precisa ficar preso. E como é aferida, como é analisada a gravidade em concreto para se determinar? De fato, aqui nós temos uma gravidade em concreto. Ou não, nós temos só uma gravidade em abstrato. Como que eu faço para definir isso e combater eventual decisão que decreta a prisão preventiva do meu cliente? Muito simples. A gravidade em concreto é aferida à luz do modus operandi. O que é isso, professor? O que é modus operandi? A maneira como o crime foi praticado. Vou dar dois exemplos de dois casos distintos que vão acentuar na sua imaginação o que eu quero dizer com gravidade em concreto. No caso 1, nós temos uma briga de trânsito em que o réu tomou um soco na cara e quando a vítima partiu para cima dele, briga de trânsito, ele sacou uma arma e matou a vítima meio-dia em frente de várias pessoas. Esse caso pode ser grave? Não sei. Comparado ao quê? Fica com esse primeiro caso aí. Briga de trânsito, a vítima deu um soco na cara do réu, o réu pegou uma arma, atirou e matou no meio da rua. Meio-dia. Beleza? Imaginou? Agora vamos imaginar um segundo caso. Pode ser grave? Pode. Mas agora vamos comparar com o segundo caso que sua cabeça vai explodir e você vai entender melhor. Agora vamos pegar um caso de um exemplo de um crime que foi cometido, salvo engano, em Santa Catarina, em que o réu invadiu uma creche ou uma escola de crianças de pouca idade e matou várias criancinhas lá. Agora, esse segundo fato é mais grave que o primeiro? Concorda comigo que esse segundo fato apresenta uma gravidade em concreto pelo modus operandi, pelo modo em que ele praticou o crime contra crianças de pouca idade indefesas, invadiu uma creche? Não se mostra acentuado uma gravidade em concreto se comparado com o primeiro exemplo do carro, lá da briga de trânsito? Então entenda que o modus operandi é a maneira como o crime é praticado. O crime de homicídio por si só, né, matar a vítima ou matar alguém, não que não seja algo comum, mas à luz dos estudos jurídicos, da análise jurídica que a gente está fazendo aqui, matar alguém não necessariamente é algo grave que vai recomendar que a pessoa fique presa. É claro, a depender do contexto. Agora imagina um caso em que o autor ele premeditou a morte. Matou a vítima, mas antes de matá-la, sequestrou, torturou, matou, ocultou o cadáver. Então isso se mostra grave? Claro que se mostra grave.
E como que eu analiso o modus operandi? E aqui uma reflexão, um entendimento do STJ. Se o juiz descreve apenas os fatos inerentes ao próprio tipo penal, isso por si só não justifica uma gravidade em concreto. Nada está fazendo do que uma gravidade abstrata, porque está descrevendo características do crime. Então, se o juiz descrever características do crime para justificar que o crime é grave e que, portanto, seu cliente deve ficar preso, saiba que isso é ilegal, ilegítimo. Por exemplo, dizer que o tráfico de drogas vicia várias pessoas, é um problema de saúde pública, acaba com famílias, destrói seres humanos e que, portanto, é um crime grave que seu cliente deve ficar preso. Esse fundamento pode ser aceito? É válido? Não é válido. Por que não é válido? Porque o juiz nada mais fez do que descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal. Não descreveu nada a suplantar os contornos desse tipo penal para justificar. Ali tem uma gravidade em concreto. Não, só descreveu características inerentes ao próprio tipo penal. Dessa maneira, nessa situação em si, a prisão preventiva não prospera. Seu cliente não pode ficar preso preventivamente se o fundamento é garantia da ordem pública. Deixa eu trocar aqui. Mais especificadamente, a gravidade em concreto, e o juiz apenas descreveu elementos inerentes ao próprio tipo penal. Então, nesse caso em específico, não é possível a decretação da prisão preventiva, ok? Ótimo, professor. Conseguimos aferir aqui duas situações importantes, ok. Agora vamos analisar os dois últimos requisitos aqui da prisão preventiva. O que é garantia de aplicação da lei penal? Da lei pena, né? Faltou penal aqui, ó. Lei penal. O que é garantia de aplicação da lei penal? A garantia de aplicação da lei penal é quando há um risco de fuga. Há um risco que, se o agente for agraciado com a liberdade, ele vai fugir, ele vai sumir, o judiciário nunca mais vai encontrar ele, o processo vai ficar parado, não vai conseguir, se condenado, fazer com que ele cumpra a pena. Então, para evitar que ele fuja, fique em local incerto e não sabido, que ninguém saiba e ninguém reconheça ele, e que ele vai se evadir, vai se furtar a aplicação da lei penal, então mantém-se ele preso. Tá? Para isso serve a garantia da lei penal. Vamos colocar aqui, entre parênteses, então, ó, risco de fuga, ou risco, peraí, fugir. Risco de fuga ou risco de fugir. Esses são os vetores. Agora, tem uma situação bem importante que às vezes pode acontecer com você. Acontece muito comigo. Aqui eu advogo no estado que faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. E é com uma certa recorrência que indivíduos de outros estados se deslocam até as cidades que fazem fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Lá peguem carros que está ali maquiado droga dentro do carro, pegam esses carros e vão para outros estados para entregar. Já peguei casos de gente que veio da Bahia até Mato Grosso do Sul para fazer isso, Minas Gerais, São Paulo, Rio, região sul, ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região norte e nordeste, todo mundo. E o que acontece na maioria dos casos? Esse agente, quando ele vem para cá, obviamente ele não reside no distrito da culpa. O que é isso, professor? É quando ele é preso em um lugar e ele não mora ali. Por exemplo, ele é preso aqui na capital, da onde eu advogo, TJMS, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul não é Mato Grosso, tá? Houve a divisão do estado. Então, não é Mato Grosso, não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. E aí, o que acontece? Ele é preso aqui em Campo Grande, na capital, mas ele tem residência fixa em São Paulo, no Rio, na Bahia, lá na região norte, em Manaus. E aí, o que acontece? Ele não tem residência no Distrito da Culpa. Ele não mora no Distrito da Culpa, ou seja, ele não mora na onde aconteceu a prisão dele. E o que comumente acontece? Os juízes justificam que por ele não residir no Distrito da Culpa, há um risco de que ele vá fugir. E que, portanto, visando garantir a aplicação da lei penal, evitar que o réu fuja, que seja frustrada a incidência ali da lei e de eventual pena, veda-se ou nega-se a revogação da prisão, porque não tem
residência ali fixada no distrito da culpa. Pode isso? Não pode. Te apresento aqui o julgado do STJ nesse sentido. O simples fato de não residir no distrito da culpa não leva à conclusão automática de que há risco para a aplicação da lei penal, uma vez que não foi apontado qualquer indício de intenção de fuga. A relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma, publicada em 1/3/2021. Esse julgado você pode utilizar quando você pegar um agente que foi preso aí na sua região, na região que você atua, e na sequência, quando você vai fazer um pedido em favor dele, o que acaba acontecendo? O juiz utiliza desse fundamento inadequado para vedar com que o seu cliente seja agraciado com a liberdade. E aí como que você vai contornar? Utilizando exatamente esse fundamento que eu apresentei. Dizer que o fato de não residir no distrito da culpa não significa e não autoriza a presunção de que ele vá fugir. E que, portanto, na ausência de elementos concretos que apontem nesse sentido, não pode ser presumido qualquer situação de que ele vai fugir e ele deve ser agraciado com a liberdade. E aí você pode colacionar e explorar exatamente essa jurisprudência que está aí na tela, tá? O julgado do STJ. Professor, o que você sempre coloca o julgado do STJ? Porque daí você já faz o alinhamento, né? Quem é da Academia Criminalística ali já sabe, né? Da nossa comunidade. Tem que fazer esse alinhamento, porque se você precisar bater as portas do STJ, já tem todo o alinhamento. Já tem decisões do STJ no corpo da sua peça, e aí você só vai chegar lá em cima com tudo pré-questionado, tudo certo, e vai chegar mais tranquilo lá, tá? Então, coleta essa jurisprudência aí, deixa no seu banco de jurisprudência. Agora, vamos analisar o nosso último requisito. Conveniência da instrução. Professor, quando que é conveniente a instrução que o meu cliente fique preso? E o que é conveniência da instrução? Me explica aí que eu não entendi, eu não sei. Você já ouviu falar no... Eu vou fazer uma brincadeira aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Conveniente e tem o inconveniente. Quando você define uma pessoa como inconveniente, nossa, essa pessoa é muito inconveniente. Quando que você define uma pessoa com essa característica, com esse adjetivo, de ser essa pessoa é inconveniente? Faz pergunta fora de contexto, é folgado, quer as coisas de graça, enfim, é uma pessoa que é inconveniente, não é? Não é assim que você define? Uma pessoa chata, que você não gosta, que fica atrapalhando, que é ruim, enfim, essa é uma pessoa inconveniente. E quando que vai ser conveniente a instrução que o seu cliente fique preso? Exatamente quando ele for inconveniente no processo. Inconveniente no processo? Tem 3 situações que ele pode ser inconveniente. Aí é conveniente a instrução que ele fique preso. Eu vou te mostrar aqui agora no nosso mapa. Podem acontecer 3 situações aqui a título de exemplo que podem justificar que é conveniente a instrução que o seu cliente fique preso. Quais, professor? Vamos lá. Ele pode estar atrapalhando a investigação. Então a investigação está desenvolvendo e ele está atrapalhando a investigação. Por que ele está, diabos, atrapalhando a investigação? Então é conveniente a instrução que ele fique preso, porque ele está atrapalhando a investigação. Pode ser também que ele não esteja atrapalhando, mas ele está ocultando prova. Então o delegado está investigando algo, quer saber, quer ter acesso ao HD do computador. Ele corre antes do computador e joga fora. Acaba com o HD. O delegado vai em tal local coletar uma prova, ele vai lá, oculta essa prova, some com essa prova. O delegado vai procurar a arma do crime, ele pega a arma e joga num lago, no rio, no mar. Então ele está ocultando prova. Também pode ser preso com fundamento na conveniência da instrução? Pode. Quando, por exemplo, está pendente de oitiva lá, ele vai lá ameaçar testemunha. Se você falar contra mim, eu vou te matar. Vai acontecer alguma coisa com você. Eu sei onde você mora. Vai acontecer alguma coisa com seu filho. Enfim, ele ameaça testemunhas. Quando ele ameaçar testemunhas, ocultar provas, atrapalhar a investigação, ou qualquer ato que ele venha tomar atentatório contra a instrução está sendo prejudicada, a investigação está sendo prejudicada por ato do seu cliente, esse ato ele pode ser penalizado com a prisão preventiva com base na conveniência da instrução. Porque vai ser conveniente para a instrução, para a investigação, para o andamento do processo que o seu cliente fique encarcerado, fique preso. Porque ele é um chato.
que está atrapalhando a investigação, ou está ocultando prova, ou está ameaçando testemunha. E aí, nesse sentido, pode ser preso preventivamente, invocando ali a conveniência de instrução. Mas o que é importante destacar aqui? Fazer até uma... A necessidade de prisão quando conveniente, a necessidade de prisão com base na conveniência da instrução nunca pode ser presumida. Então, a necessidade de prisão nunca pode ser presumida. Tem que ter um fato em concreto apontando no sentido de que... Deixa eu destacar aqui de... Põe uma cor aqui no corpo. Shape. Acho que é esse aqui. Ficou muito... Aí. Então vamos lá. A necessidade de prisão com base na conveniência de instrução nunca pode ser presumida. Então o juiz não pode nunca presumir que ele está ameaçando, presumir que está ocultando, presumir que se solto vai atrapalhar a investigação, presumir que se solto vai atrapalhar a instrução. Não. O juiz tem que apontar dados e elementos concretos que levam ele a ter essa conclusão. O juiz nunca pode, aqui na conveniência de instrução, nunca pode aqui, garantia de aplicação da lei penal, presumir que o réu, se colocado em liberdade, vai fugir. Presumir que o réu, se solto, vai atrapalhar a investigação. Presumir que ele vai reiterar a conduta, sendo que ele é primário. Não se admite, em sede de decisão que decreta a prisão preventiva, que ela seja presumida. Que essa decisão seja presumida. Sempre é importante destacar qual é o elemento concreto que leva o magistrado a tomar essa decisão. Qual é? Aí o magistrado vai ter que apontar dentro dos autos. Não apontando, nós temos uma presunção. E presunção, em sede de prisão preventiva, não é admitida. Beleza, pessoal? Pessoal, essa foi a aula, então, sobre prisão preventiva e as estratégias defensivas, tá? Assiste essa live, revê ela, indica para um amigo criminalista que talvez precise entender um pouco melhor ali dos requisitos, como combater cada um. Essa foi a nossa live especial de hoje, quinta-feira, tá? Já estamos aqui, já vai mais de meia hora de aula, né? Que é um prazo médio que eu estipulo ali, para não ficar uma live muito extensa, nem muito curta, para a gente poder trabalhar alguns pontos. É claro que eu passo aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg. Eu não consigo, no tempo curto que a gente está aqui, passar tudo, obviamente. Até por isso tem a comunidade, tá? A comunidade serve para te passar um aprofundamento de tudo que a gente fala aqui de uma maneira prática e com contato de outros advogados do Brasil inteiro, tá? Eu vou encerrar a nossa live por aqui. Eu espero que você tenha gostado de todo o conteúdo. Eu espero que você tenha aproveitado aí essa live e a gente se vê na semana que vem, mesmo horário, tá? Semana que vem, terça e quinta, nossas lives são sempre terça e quinta. Terça e quinta, 20 horas e 17 minutos, horário de Brasília, tá? Já põe o despertador, põe algo para tocar, não esquece. Toda terça e quinta, 20 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Ou você tem encontro marcado comigo nas nossas lives para aprendermos a prática da área criminal e atuar com total segurança, tá bom? Vou ficar por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, sexta se aproximando, logo fim de semana, então uma boa sexta, um bom fim de semana para todos vocês. Fui!